Vamos lá, pessoal. Voltando aqui à nossa aula, né? Agora com a disciplina de Projeto de Aprendizagem Interdisciplinar 1, tá? Olha só, gente. Vocês terão que fazer um projeto, né? Um trabalho final no curso de vocês, não é verdade? Então, o que a gente vai iniciar agora, nessa aula de Projeto de Aprendizagem, são tópicos básicos do primeiro semestre. Beleza? Yumi, boa tarde, seja bem-vinda. Então, são tópicos básicos do primeiro semestre, para a gente ver realmente, para vocês aprenderem realmente como é que vão iniciar a fazer o projeto de vocês. Eu sei que não é uma coisa fácil, né? Eu digo isso por quê? Porque, vez ou outra, quando eu vou fazer um projeto, eu ainda tenho dificuldades, né? Fazer um projeto na minha área, por exemplo, na questão profissional, eu tenho dificuldades. Todo mundo tem, né? E tá tudo certo. Beleza? Olha aí, todo mundo falando sua fala. Boa tarde, seu boa... Ah, exato. Então, vamos lá. Para iniciar aqui, né, o objetivo é refletir sobre os conteúdos dialogados antes das férias e solidificar os tópicos já trabalhados na disciplina. Ok? Um abraço para Avelino Lopes. Bom, como a gente vai ver tópicos abordados do primeiro semestre, a gente vai iniciar falando de quê? De projeto e aplicabilidade desse projeto. O que é o projeto? Né? Eu sei que muitos ainda têm dificuldade para escrever e muitos ainda estão pensando em que tema abordar. Não é verdade? Bom, o que é projeto de pesquisa? A partir do momento em que deseja-se realizar uma pesquisa, por exemplo, tem um desejo de eu vou realizar uma pesquisa. É necessário, antes de tudo, o quê? Elaborar um projeto. Que possa garantir o quê? A viabilidade. Se é viável ou não. Trata-se do planejamento dessa pesquisa. O projeto é o planejamento da pesquisa que eu quero realizar. Num planejamento, a gente faz o quê? O que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai precisar para fazer? Né? Quais são os recursos utilizados? Qual é o tempo que eu vou levar? O tempo, quando a gente fala, a gente tem um cronograma no projeto. Quando vou iniciar, quando vou terminar. Tá? Quais são os recursos que eu vou utilizar? Recursos financeiros, né? Mão de obra, se eu vou fazer sozinho, se eu não vou. Qual é o tema abordado? Né? Qual é o problema que vai ser descrito ali nesse projeto? Quais são as resoluções? Quais são as soluções, as respostas para esse problema? Então, são várias coisas que a gente vai fazer no planejamento. Qual é o procedimento que eu vou utilizar? Que tipo de pesquisa eu vou utilizar? Né? O projeto faz a previsão e a provisão dos recursos necessários para atingir o objetivo proposto de quê? De solucionar um problema e estabelecer a ordem e a natureza das diversas tarefas a serem executadas dentro de um cronograma a ser observado. Bom, nessa organização de projeto, aí tem alguém que pergunta assim, professora, para organizar um projeto, é o que a gente já viu, a gente tem que fazer primeiro, né? A parte externa, a estrutura de um trabalho, que vocês com certeza já sabem. Né? Tem que ter capa, tem que ter folha de rosto, tem que ter sumário, né? Tem que ter introdução, referencial teórico, material e métodos, cronograma, orçamento é opcional. Né? Apêndice é opcional, anexo é opcional, tem que ter referência bibliográfica, de onde você consultou, qual foi a fonte que você fez, a busca de fontes que você fez para fazer o seu trabalho. Né? Então, tenho que ter um resumo, certo? Um resumo daquilo que eu vou desenvolver. Eu tenho que escolher o título, certo? Os professores, mediadores, vão ajudar os alunos a escolherem um tema a ser abordado. Introdução, objetivos, geralmente, muitas vezes, dependendo da pesquisa,
os objetivos, dependendo da pesquisa e da ABNT, que tem pesquisa que pede objetivo geral e objetivos específicos. Tá? Tem que ter uma justificativa, uma fundamentação teórica, materiais e metodologia, que isso aqui é um item junto, material e método, forma de análise do resultado, resultado esperado, orçamento, cronograma e referência. Então, isso é a organização de um projeto de pesquisa. Problema de pesquisa. Como possibilitar uma maior rentabilidade de empresa com problemas financeiros a partir de estratégia de marketing? É um problema. É uma pergunta. O problema é uma pergunta. É uma dúvida. Como criar dieta eficiente a partir de um levantamento dos principais tipos de obesidade? Né? E aqui, por exemplo, aqui tem que pegar os principais tipos de obesidade, certo? Saber quais são os tipos, porque aí você vai saber quais são os elementos, os alimentos que você pode encaixar nos mais diferentes tipos de obesidade. Será que as campanhas publicitárias influenciam o comportamento das crianças? São dúvidas que aparecem em sua cabeça que você tem que pesquisar, fazer um levantamento para saber, né, realmente a resposta. O avanço da tecnologia pode causar a extinção de profissão de recursos humanos? Engraçado que essa semana passada, eu estava conversando com a minha filha em relação a isso, né? O avanço da tecnologia, se causa a extinção da profissão, se causa o desemprego. Gente, vocês viram agora, não sei se foi no Fantástico, no Globo Repórter, não sei se alguém assistiu, por favor, falando sobre as costureiras, né? Falando sobre um rapaz que estava tirando as medidas em 3D das clientes, né? Antigamente as medidas eram o quê? As costureiras pegavam, quem conhece aí, quem tem parente costureira, minha mãe já costurou há muito tempo, minha mãe era costureira. Ainda hoje tem uma máquina na casa dela, né? Ela faz alguns serviços mais para ela, não para os outros. Quando ela fazia, eu era pequena, quando ela tirava as medidas, a cliente ia lá em casa, ela pegava a trena, tirava a medida do busto, cintura, quadril, né? O comprimento, o tamanho da manga, tamanho do ombro, né? De ombro a ombro. Pessoal, agora, com o avanço da tecnologia, agora em 3D, né? A pessoa fica parada e aí tem uma máquina, tira um scanner, faz um scanner, né, do físico da pessoa e joga ali a imagem no computador, vai dizendo, quer dizer, a roupa é feita toda ali, né, no 3D, depois é só cortar o tecido e costurar. Pode causar extinção, né, de algum profissional. Né? Tecnologia é bom? O avanço da tecnologia é bom? É. É muito bom. Né? Mas pode causar a extinção. Pode causar um desemprego. Né? Secretárias do lar. Antigamente, né, era aqueles vassourão. Né? Você está dizendo da minha época. Vassourão, né, tirava poeira com pano úmido para não espalhar a poeira, porque muita gente tinha alergia e ainda tem hoje em dia. E aí depois passava um pano úmido aqui, depois passava vassoura e pronto. Tinha casas que tinha 2, 3 secretárias do lar. Né? Hoje, você não varre. Pega o aspirador de pó, passa no sofá, passa no chão, passa aqui nos cantinhos do teto para tirar as aranhazinhas, não é verdade? Pronto, um aspirador de pó. Né? Depois passa só um paninho assim para tirar o excesso de pó que ficou ou que vem a juntar em cima dos móveis. Cadê a secretária do lar? Né? Então, de uma certa forma, em certos casos, realmente extingue, causa um desemprego. Tá?
Qual a relação da música com a matemática? Isso é uma pesquisa. Isso é um problema de pesquisa. Tá? Será que as redes sociais influenciam no consumo de produtos? São perguntas que às vezes a gente já sabe a resposta. Mas exige uma pesquisa. Tá? Bom, dentro do problema de pesquisa, tem que ser o mais específico possível, tem que ser preciso, consiste em uma pergunta, questão que o pesquisador deseja ver respondida na conclusão da pesquisa. Tá? Você tem uma pergunta. Então, quem vai responder a essa pergunta é a pesquisa. É o levantamento que você vai fazer. Preferencialmente novo, possui preferencialmente relevância social ou científica. É possível de ser respondido. E a partir dele é possível saber qual tipo de pesquisa será realizada, quais metodologias serão utilizadas e quais objetivos serão traçados. Hoje, nas pesquisas, a gente coloca os riscos, tá? A gente escreve no projeto de pesquisa os riscos, certo? A gente escreve os impactos sociais, impactos ambientais e impacto científico. Tá? A gente escreve isso. Isso depende do projeto. Para um projeto de vocês, que é um curso técnico, não vai precisar disso, né? Essa questão de impacto social, impacto ambiental, o que é que pode causar, os riscos, né? O que é que você pode fazer para amenizar os riscos, certo? Escolha do problema. Primeiro, tem que ser viável. O problema pode ser eficazmente resolvido pela pesquisa. Tem que ser relevante. Deve ser capaz de adicionar novos conhecimentos. Ou seja, a partir da sua pesquisa, pode surgir novas pesquisas para complementar aquela sua pesquisa. Tem que ser novo, está adequado à atual realidade científica. Execuibilidade, pode-se chegar a uma conclusão válida. E a oportunidade atende a interesses particulares e gerais. Né? A sua pesquisa ela tem que dar uma resposta para atender interesses particulares e gerais. Quando fala interesses particulares e gerais, a gente pensa em quê? Na sociedade. Tá? Bom, primeiro, você tem um problema. Né? É uma pergunta, uma dúvida. Qual a dificuldade que você quer ajudar a resolver? Tá? Nesse problema, você coloca o problema de pesquisa no formato de interrogação. Certo? E aí você vai ter hipóteses. As hipóteses é quais possíveis respostas. Você pode ter várias respostas para esse problema. Você espera para resolver o problema. Isso aqui são respostas. Possíveis respostas do problema. É esse o problema de pesquisa. É esse o projeto. Bom, por que fazer pesquisa? Nós temos razões de ordem intelectual, tá? Que é o desejo de conhecer. Todo mundo tem um desejo de conhecer, todo mundo tem o desejo de aumentar o seu conhecimento, a sua capacidade de conhecimento. Né? Todo mundo tem esse desejo. E razões práticas, que é conhecer com vistas a fazer algo de maneira mais eficiente ou eficaz. Por que fazer pesquisa? Tem gente que é avesso à pesquisa, que acha uma besteira. Tá, respeito. Mas vamos lá. Como é que você descobre, né, a cura de uma doença? Como é que você descobre a vacina para um tipo de doença? É pesquisando. É fazendo pesquisa. Como é que você descobre? Vamos supor que você tem uma terra para ser cultivada e como é que você vai descobrir se aquela produção
sua vai ter renda ou não? Você vai ter que testar. Você vai ter que plantar. Você vai ter que usar vários insumos. Então, você está fazendo uma pesquisa ali. Certo? Beleza? O que necessita para fazer pesquisa? Nós necessitamos para fazer pesquisa de um pesquisador e de materiais. O pesquisador geralmente é uma pessoa curiosa, curiosa no bom sentido, de querer aprender, de aumentar os seus conhecimentos intelectuais, tá? Ele tem que ser uma pessoa curiosa, tem que ter uma sensibilidade social, tem que ser perseverante, tem que ter paciência e conhecimento. Por que paciência? Não é de primeira que o pesquisador, não é de primeira vez que o pesquisador vai fazer uma pesquisa, né, e vai dar certo. Por isso que requer paciência. Essas medicações que são criadas, essas vacinas que são criadas, pessoal, né, isso aí não é de imediato, não. Não junta um grupo de pesquisadores, né, de estudiosos, lança aqui, monta a vacina, deu certo. Não, ali é testado, vários testes, até dar certo. Né? E isso, a paciência vem porque à medida que ele vai errando, aquilo ele vai causando algum problema, ele vai aumentando mais o conhecimento. Ele vai buscando mais o conhecimento dele. Né? E quando ele acha a resolução, ou pensa que achou a resolução, né, ele fica mais curioso para aprender mais, para conhecer mais sobre aquilo. Certo? Tem que ter também materiais, dependendo da pesquisa. Se você for fazer uma entrevista, né, ou você faz uma entrevista escrita, ou você leva um gravador. Hoje nós já temos celulares, a gente bota para gravar, né, faz a entrevista. Nós temos que ter câmera fotográfica, já relevamos o celular para o campo para fazer a pesquisa, o levantamento. Papel e livros. São materiais que são necessários para se iniciar a pesquisa. Certo? O que é um projeto de pesquisa? É um trabalho científico que deve ser planejado antes de ser executado. Ninguém executa algo sem planejar. Tá? Este planejamento consiste na elaboração de um projeto de pesquisa, descreve as fases e os procedimentos de um processo de investigação científica a ser realizado, e o projeto de pesquisa pode ser definido como um roteiro a ser seguido pelo acadêmico para a realização de um trabalho. Tá? Bom, a pesquisa científica, conjunto de processos sistemáticos e empíricos utilizados para o estudo de um fenômeno, é dinâmica, mutável e evolutiva, de acordo, né, com Collado e Lúcio, 2013. Investigação sistemática, que busca e ou fornece informações para orientar as decisões nas organizações, com o objetivo de quê? De maximizar o desempenho, né? E o método científico e a investigação científica em geral é descrito como uma atividade de solucionar problemas. Pesquisa aplicada. Né? A pesquisa é sempre baseada em soluções de problemas. Vamos ver. Né? Pesquisa aplicada. ênfase prática em solução de problema, conduzida para encontrar respostas a questões específicas nas organizações. Pesquisa pura básica visa também resolver problemas, porém interrelacionados ou para obter conhecimentos novos de natureza experimental ou teórico que tenham pouco impacto direto ou imediato sobre a ação nas organizações. Tá? E aí, olha só, conhecimento, que é sempre bom, estar sempre em busca de mais conhecimento. Tá? A partir do momento que você começa a ler algo sobre algum problema que você queira fazer uma pesquisa, você fica
né, com a vontade maior ainda de buscar mais e mais informações. Sempre um assunto puxa outro, né? Vocês vão ver isso quando vocês começarem a escrever o trabalho final de vocês, tá? Só não pode fugir do tema, certo? Mas os professores mediadores estarão aí para orientar. Bom, conhecimento, crença verdadeira, justificada, mais pressupostos válidos. Conhecimento é a crença verdadeira baseada no caminho correto da boa fundamentação. De onde surgem os problemas de pesquisa? Né? Como formular um problema de pesquisa em estudos organizacionais? Como é que eu vou formular? O ponto de partida para a elaboração e execução de um projeto é a definição de um problema. Quer fazer um projeto? Defina o problema. Tá? O problema de pesquisa deve ser formulado como uma pergunta. Nós já vimos isso. Então, você tem uma curiosidade em relação à área de administração? Né? Em relação à questão de organização, de empresa? Né? Em relação a relações interpessoais? Tem uma dúvida? Né? Tem uma dúvida em relação a normas aplicadas quando alguém comete alguma improbidade administrativa? Né? Tem alguma dúvida? Então, vai botando no papel essas dúvidas. Vai lendo, certo? Vai aumentando o conhecimento, tá bom? O ponto de partida, nós já vimos que é a definição do problema. O problema de pesquisa deve ser claro, deve ser preciso e possível de ser respondido. O problema de pesquisa deve ter um horizonte de soluções. E o problema de pesquisa deve ser delimitado. E olha só essa figura 1, que é o processo de pesquisa quantitativo. Nós temos o qualitativo. O quantitativo, né, nós temos a ideia, tá? Nós temos uma ideia na fase 1. Todo mundo começa com uma ideia, tá? E aí nós vamos formular o problema, revisão de literatura e desenvolvimento do marco teórico em relação ao problema. Revisão de literatura. São as fontes que você vai ler sobre o problema. Visualização do alcance do estudo, elaboração de hipóteses e definições de variáveis, elaboração de respostas, possíveis respostas. Tá? Depois, desenvolvimento do desenho de pesquisa, definição e seleção de amostra, coleta de dados, tá? Porque é uma quantitativa, é uma pesquisa quantitativa. Né? A gente lembra de quê? De quantidade. Coleta de dados, análise de dados e elaboração do relatório de resultados, depois de análise de dados. Depois de analisar os dados, você vai obter os resultados. Essas respostas aqui, você vai ver se está de acordo com a elaboração de hipóteses que vocês fizeram. Certo? Figura 2, processo de pesquisa qualitativa. A gente lembra de quê? Quantitativa, a gente lembra de quantidade. Qualitativa, a gente lembra de qualidade. Né? Temos a ideia, formulação do problema, imersão social no campo, concepção do desenho de estudo, definição da amostra inicial do estudo e acesso a ela, coleta de dados, análise de dados, interpretação de resultados, né, e elaboração de resultados. Todos eles têm uma literatura existente que é um marco diferencial. Tá? Para todas as fases, ela vai ter uma literatura existente. Tá? Por quê? Quando você estiver analisando os dados, você vai na procura de outras literaturas para ver se realmente deu igual a esses dados aqui, a interpretação de resultados. Certo?
De onde surgem os problemas de pesquisa? Olha aí. Ideias. Resolver problemas, trazer conhecimentos e gerar questões. Fontes. Experiências, materiais escritos, materiais audiovisuais, teorias, conversas e internet. As fontes de procura. Onde procurar, né? São textos. Leitura, gente. Vocês precisam ler muito. Aproximam da realidade objetiva, subjetiva ou intersubjetiva. A maioria das ideias iniciais são vagas. Daí a necessidade de um aprofundamento para gerar um problema de pesquisa mais concreto. E como procurar? Nós temos o Google Acadêmico, o SPIL e o Portal CAPES. Quando você procurar algo no Google Acadêmico, vai mostrar vários links, né? Não clique no primeiro e já vá, né, tendo como referência, não. Você vai ler. Lógico, você vai ler o primeiro, o segundo, né? Vai ver o título, tá, do texto, você vai se interessar mais. O Portal CAPES, pessoal, é artigo, tá? É artigo, é capítulo de livro, tá? Em relação ao assunto que você queira procurar, tá? Mas o Portal CAPES, ele é mais complicado para vocês procurarem, certo? Algum problema. Então, é melhor procurar bem aqui no Google mesmo, tá? Que ele já abre, não precisa diferenciar muita coisa, como o Portal CAPES. Bom, todo projeto de pesquisa deve responder as seguintes perguntas. O que pesquisar? O que é que eu vou pesquisar? É a pergunta que vocês irão fazer para fazer o trabalho final do curso. O que é que eu vou pesquisar, professora? Primeiro, definir o problema, hipóteses, base teórica e conceitual. O que pesquisar? Qual é a pergunta, qual é a dúvida que vocês têm em relação a quê? Por que pesquisar? Justificativa da escolha do problema. Por que você está pesquisando sobre isso? Justifique. É algo importante? É algo que está afetando alguma... Você acha que está afetando alguma empresa no seu município? É algo que precisa? É um ponto específico que precisa para o crescimento do seu município? Né? Então, você tem que fazer uma justificativa. Para que pesquisar? Propósito do estudo, objetivos. Como pesquisar? Metodologia. Como é que eu vou pesquisar, professora? Baixa artigos, baixa textos, né? Entra no Google, pesquisa, bota algo relacionado com a tua dúvida. Coloca a tua dúvida, a tua pergunta lá no Google. Vai aparecer muita coisa. Tá? Quando pesquisar cronograma de execução? Quando? A partir do momento que você já tem a dúvida, você começa a pesquisar. Né? E a partir do momento que você vai desenvolvendo o trabalho, você não para. E isso tem que estar no cronograma de execução. Início da pesquisa, marca lá no cronograma. Né? Até o dia da apresentação, está lá. Quando pesquisar. Com que recursos pesquisar? Orçamento. Tem projetos que é obrigado a botar orçamento. Por exemplo, projetos de pós-graduação, mestrado e doutorado, é obrigado a botar orçamento. Projetos de graduação e curso técnico, não é obrigado a botar orçamento. Tá? Isso vai depender do tipo de pesquisa. Certo? Com que recursos? Aqui você vai escrever, dependendo dos materiais que você vai investir, compra de materiais, né, produtos, certo? Quem realizará a pesquisa? A equipe de trabalho, os pesquisadores, coordenadores, orientadores, alunos. Tá? Os alunos também realizam a pesquisa.
Bom, e quais são as etapas básicas de uma pesquisa? Nós já vimos que primeiro é a escolha e delimitação do tema, né? Escolhe-se o tema, depois formula o problema em relação ao tema, uma pergunta em relação ao tema. Definição dos objetivos gerais e específicos. Nós vamos ver aqui os verbos utilizados nos objetivos gerais e nos objetivos específicos, né? Revisão de literatura. Essa revisão de literatura é tudo que você lê para efetuar o projeto. Metodologia, descrever como será a coleta e análise de dados, cronograma e referência. Referência são todos os textos autores colocados no trabalho. Tá? Essa revisão de literatura tem que estar nas referências. A explicação da escolha do tema deve conter os motivos que levaram a você escolher o tema, né? O nível de abrangência da pesquisa, da limitação do tema. Definição clara do que vai ser abordado e quais os aspectos serão considerados. Tem que definir claramente. Por quê? Porque depois o trabalho fica muito cheio e você não sabe a resposta que você dá. Às vezes o trabalho fica tão cheio que não responde à tua pergunta. Isso acontece demais, né? Às vezes o trabalho você quer botar tanta coisa que foge do tema, né? Então, muito cuidado, foca naquilo ali. Pesquisa somente sobre aquilo ali, né? Se no final quer dar uma ideia do que possivelmente possa melhorar esse problema, fazendo a resolução do problema, dando sua ideia, e uma coisa que pode melhorar aquilo, coloque também no texto. Isso é sempre bom, tá? Viabilidade da execução da proposta. Você tem que saber se é viável, dependendo da pesquisa, né? Vai ter recurso? É viável efetuar essa pesquisa? Né? Destaque os aspectos originais da pesquisa, vínculos do tema a um quadro teórico referencial, utilidade e necessidade de realização da pesquisa, né? Motivação da escolha temática, relevância da temática, contribuição de pesquisa, certo? Introdução do projeto de pesquisa. O que é que se bota na introdução, né? Na introdução, a gente descreve o cenário onde a pesquisa está centralizada, né? Essa pesquisa foi realizada no município tal, né? No período de tal a tal, certo? É assim. Essa pesquisa foi realizada no projeto. Geralmente, no projeto, você bota será realizada, né? É um projeto, tá? Mas, como vai ser um trabalho final, vocês já vão colocar assim, a pesquisa foi realizada, né? Trabalho que vocês já realizaram, certo? Apresentar o tema, justificar a relevância do estudo, tema a ser pesquisado, identificar o problema, esclarecer os objetivos de estudo e apresentar a sequência lógica dos capítulos que irão compor a pesquisa. Pessoal, sequência lógica dos capítulos, para vocês não é necessário capítulo. É um trabalho só, trabalho final. É como se fosse trabalho de conclusão de curso, TCC. Os professores mediadores irão orientar, certo? Capítulo é só para pós-graduação, é só para mestrado e doutorado. Ok? Bom, segundo passo, formulação do problema e da hipótese. Tema, problema de pesquisa, o que eu quero saber? Hipótese, como eu acredito que essa questão é vista? Como é que eu posso responder? Terceiro passo, definição dos objetivos. O objetivo é um resultado a alcançar, tá? Tipo, geral e específico.
Ele é geral se alcançado da resposta ao problema. O específico são metas, cujo fim é chegar à realização do objetivo final. É chegar à realização do objetivo geral. Professora, e os verbos? Tem isso? Tem. Tá? São exemplos de verbo a serem usados nos objetivos gerais. Compreender, rediscutir, esclarecer, contribuir, ampliar, refletir, confrontar, discutir, enfocar, possibilitar, reconstruir, compor. São exemplos a serem usados nos objetivos gerais. E os verbos para objetivo específico? Né? Os verbos de conhecimento, por exemplo, vamos supor que você vai colocar aqui no geral, compreender. No geral, é um exemplo, tá? Um exemplo. Você escreve como objetivo geral, compreender. Compreender e você escreve o resto, certo? Compreender como funciona a gestão empresarial, compreender como funciona a gestão de qualidade na empresa tal, do município tal. Um exemplo. Objetivo geral. No específico, você vai usar esses, porque são verbos de compreensão. Você vai usar esses aqui: traduzir, transcrever, descrever, discutir, explicar, expressar, identificar, localizar, narrar, reafirmar, revisar. Certo? Se você usou lá no objetivo geral um verbo de conhecimento, conhecer como funciona a organização tal, tal. Você vai dar no específico, relatar, sublinhar, você vai escolher. Apontar, assimilar, citar, definir, escrever, inscrever, marcar, relacionar e registrar. Tá? Você não pode colocar compreender a gestão de qualidade da empresa X do município Y e depois no objetivo específico você colocar planejar, reunir, coordenar. Não. Porque isso aqui são verbos de síntese. Certo? Quarto passo, revisão de literatura. A revisão deve se limitar às contribuições mais importantes, diretamente ligado ao assunto, com a menção ao nome de todos os autores do texto ou em notas, obrigatoriamente nas referências. Né? Quinto passo, metodologia. Devem ser claramente descritos os procedimentos que serão utilizados na pesquisa. Delineamento de pesquisa, população e amostra, coleta de dados, análise e definição de termos variáveis. Natureza de pesquisa. Os tipos de pesquisa, eu falei sobre qualitativa e quantitativa, né? Qualitativa, ela pode ser exploratória ou descritiva. Na qualitativa exploratória, identifica e define problemas e variáveis relevantes e define hipóteses. Né? Na qualitativa descritiva, descreve as características de determinada situação, permite a inferência de relações entre variáveis e a previsão de fenômenos. Qualitativa. Ainda, né, sobre a qualitativa, o resultado não mostra números concretos, né, e sim narrativas, ideias e experiências individuais dos participantes. Né? Os dados, portanto, são obtidos no formato de palavras, ideias e concepções do indivíduo. Tá? E a pesquisa qualitativa geralmente é feita a partir de entrevistas. Olha aí. Tá? Qualitativa. Ao contrário de identificar percentuais na pesquisa qualitativa, são encontrados o quê? As motivações por trás de um determinado comportamento ou preferência. Né? E apresentam uma abordagem aprofundada. A amostragem é menor na qualitativa,
São selecionados menos indivíduos em relação à pesquisa quantitativa, né? No entanto, a pesquisa é capaz de extrair insights a partir da subjetividade do participante, indo além dos números. Benefícios de aplicar no seu empreendimento uma pesquisa qualitativa, né? Tem como objetivo principal a validação de ideias e a exploração de novas frentes, né? Então, com ela, temos acesso a informações que podem ser usadas para ou criar novas hipóteses ou validar hipóteses já criadas, né? Previamente a partir de testes de conceitos, possibilitando, então, ações como um posicionamento de mercado bem estruturado ou até mesmo uma projeção de demanda para um produto X. Situações adequadas para esse modelo. Olha só, as situações adequadas para implantar, para fazer uma pesquisa qualitativa. Descobrir necessidades de clientes, identificar o comportamento dos compradores, né? Obter entendimento dos negócios, conhecer a linguagem usada pelas pessoas e criar novas ideias, né? Em poucas palavras, você deve optar pela pesquisa qualitativa quando a sua necessidade for obter uma resposta mais profunda e personalizada, seja na hora de validar o teste de um produto ou de criar uma campanha de marketing, por exemplo. Quantitativa. Ela pode ser descritiva e experimental ou causal. Na quantitativa descritiva, ela descreve as características de determinada situação. Permite a inferência de relações entre variáveis e a previsão de fenômenos. Na qualitativa experimental ou causal, admite que os estudos descritivos são insuficientes para determinar a relação de causa e efeito, busca a resposta à causa de um fenômeno, tá? Utiliza uma metodologia baseada em número, métricas e cálculos matemáticos, ou seja, todos os dados obtidos a partir da pesquisa podem ser traduzidos numericamente em percentuais, né? Com esse tipo de método, é possível obter respostas objetivas. Por exemplo, se a sua necessidade é identificar o número de pessoas que comprariam um determinado produto que a empresa vai lançar, a pesquisa quantitativa seria capaz de gerar esse dado numérico. A conclusão ao fim da pesquisa geralmente é obtida com quê? Com dados estatísticos e percentuais calculados a partir dos números coletados, né? Trata-se de um modelo capaz de identificar preferências comportamentais, né? Preferências, comportamentos e tendências entre consumidores. E quais são os benefícios de aplicar no seu empreendimento? Pesquisas quantitativas são sempre bem-vindas, né, quando o assunto é coleta de informações relacionadas a atitudes explícitas e conscientes do entrevistado. Geralmente, as pesquisas quantitativas são mais utilizadas em casos no qual uma pergunta objetiva, ou seja, aquela que oferece a alternativa de resposta, consegue validar uma hipótese ou ideia, né? Ou até mesmo na criação de um banco de dados de informações válidas e que fazem sentido, né, para a empresa em questão. Use a pesquisa quantitativa se você quiser comprovar uma hipótese, tá? Mensurar uma tendência de consumo, mensurar conceitos que não são ambíguos. Exemplo, olha só. Né? De 1 a 5, qual o seu nível de satisfação no atendimento do motorista? De 1 a 5, nível de satisfação. Isso é uma pergunta quantitativa. Tá? Tem números, certo? Ainda tem métricas, que é em relação a nível. Então, é uma pergunta quantitativa. Segunda pergunta. Qual foi sua melhor experiência com motorista de aplicativo? Você vai descrever qual foi a melhor experiência. Então, é uma descrição, tá? Então, é uma pergunta qualitativa.
Na abordagem quantitativa, a amostra é constituída de um número maior de pessoas. A abordagem é direta, gerando respostas objetivas a partir de questionários, certo? Na abordagem qualitativa, a amostra é menor, mas as pessoas respondem a perguntas subjetivas, gerando insights com profundidade. E, nesse caso, são exploradas as particularidades de cada entrevistado. Diferenças. Nos resultados, na quantitativa, os resultados são gerados em formato de números, né, que podem ser transformados em percentuais, né, que são estatísticas. Esses dados podem ser facilmente visualizados se aplicados em gráficos de tabela, conforme comentado anteriormente. Na pesquisa qualitativa, os resultados aparecem em relatórios aprofundados em formato de texto. Podem ser destacados, por exemplo, trechos de entrevistas, ideias e frases marcantes do entrevistado. Bom, e quando a gente fala de um ponto do projeto, que é o cronograma, que eu falei para vocês que o cronograma é falar de quando inicia e quando termina a pesquisa. E olha só esse exemplo, né? Elaboração do projeto. Você escolhe um mês, você elabora o projeto, começa a elaborar em maio, vamos supor, né? Você elabora o projeto em maio. Levantamento e realização da leitura necessária à pesquisa, né? Levantamento e realização de leituras vai até o final, gente. Pode marcar até o final. Você vai ler até o final, tá? Seleção dos atores observados em entrevistas. Isso aqui é já, quando fala em entrevistas, é uma pesquisa o quê? Qualitativa. Elaboração dos instrumentos de pesquisa, contatos com o grupo pesquisado, tá? Coleta de dados, análise de dados, elaboração do trabalho final e entrega e apresentação do trabalho final, certo? É assim que se elabora um cronograma. Bom, quando a gente fala de projeto de pesquisa, né, ou somente a pesquisa realizada, nós temos que ter cuidado com o plágio. Em hipótese alguma, deve copiar trabalho feito por terceiro. Já ocorreu comigo quando eu fui participar de uma banca de TCC, tá? Eu fui convidada para participar lá na Universidade Federal e eu fui ler o trabalho do aluno. Lendo o trabalho do aluno, eu vi que o trabalho do aluno era plágio. Ele copiou um trabalho de um aluno de uma universidade completamente diferente, que não era nem daqui do nosso estado. Era de outro estado, né? Eu peguei um parágrafo de um texto dele e joguei num programa para me dizer se era plágio. E eu joguei todo o trabalho dele para ser analisado nesse programa. O trabalho todo era plágio, gente. Tinha dados no trabalho dele que não eram dados daqui do nosso estado do Piauí, não. Tinha nada a ver com o clima, não tinha nada a ver com o solo. Nada, né? Então, muito cuidado com isso. Plágio é crime, tá? Ferramenta que pode ser identificada, o CopySpider é uma ferramenta gratuita que verifica de forma precisa e ágil documentos da internet que se assemelham ao trabalho apresentado ao aluno, tá? O ACNP Software funciona de duas formas distintas. Ele realiza uma busca antiplágio e tenta encontrar documentos semelhantes na internet e ainda rastreia códigos que foram copiados e colados na web, né? Esse aqui foi o que eu utilizei para saber se o aluno fez plágio. O Turnitin, que o próprio site diz, surgiu para incentivar um ambiente de ensino onde os alunos se apropriam de suas ideias, né? E produzem conteúdo original, um processo que prepara para ter sucesso acadêmico e inovar além da sala de aula. E eles mostram o quanto do documento do aluno se assemelha aos conteúdos dos bancos de dados, né? Para que assim os professores possam entender o quanto o documento não é original. Diz ainda as fontes que o aluno utilizou para escrever o trabalho. O Google, né, ferramenta mais acessível aos professores e avaliadores do artigo acadêmico, basta copiar trecho do texto do aluno e jogar no campo de busca, né? Irá reconhecer as palavras e frases que já foram utilizadas em outras obras
e pode acessar o suposto conteúdo original, né, e verificar de fato se o aluno usou paráfrase, mosaico, cópia integral daquele texto. Pessoal, eu achei foi o trabalho todo, né? E aí, como eu era participante, eu fui convidada para fazer parte da banca desse aluno, eu mandei para o orientador dele. Eu segue o trabalho do seu aluno e o trabalho já realizado, o trabalho que o seu aluno copiou. Tá? Então, resultado, o aluno foi reprovado. Né? Ele nem apresentou o trabalho. O orientador chamou na sala, me chamou e chamou mais outro professor, outra professora que iria fazer parte da banca. Os três sentaram com ele. Ele disse que ele pensando que ia apresentar, e nós falamos. E eu comecei a falar e disse: olha, você não vai apresentar o seu trabalho final, porque o seu trabalho de pesquisa é plágio. Ele negou. Ele acompanhando o trabalho dele, gente, e eu com o trabalho original de outra faculdade, lia, ele acompanhava a leitura e ele dizia: eu não copiei, eu não copiei. Ele negou. Resultado, nós não deixamos ele apresentar e ele foi reprovado. Né? E conversando com ele: é melhor você ser reprovado do que a gente fazer a denúncia. Porque se fizer a denúncia é pior. Você pode até sair do curso. Né? Porque plágio é crime. Tá? Então, isso ficou de exemplo para os colegas, porque os colegas ficaram sabendo, né, infelizmente, mas ficou de um alerta, né, para que ninguém repetisse isso. Plágio acadêmico. Segundo Ferreira, plágio é assinar ou representar como sua obra artística ou científica de outrem, é imitar o trabalho alheio. Moraes, plágio é uma imitação fraudulenta de uma obra, tá? Protegida pela lei autoral, ocorrendo um verdadeiro atentado aos direitos morais do autor, tanto à paternidade quanto à integridade, certo, de sua criação. Em outras palavras, plágio acadêmico é qualquer cópia, seja ela parcial ou total, de algum conteúdo já existente, sem que os devidos critérios sejam dados ao autor. A tecnologia, o contato entre pesquisadores e a facilidade de acesso às revistas científicas propiciaram um maior intercâmbio de informações, mas também foram esses fatores que favoreceram práticas como o roubo de ideias. Né? Já fui vítima disso também. Fiz um relatório, teve uma aula prática na pós-graduação, fiz um relatório em forma de artigo científico para ser publicado, e eu pedi que uma colega da sala entregasse o meu relatório, porque eu não iria para a aula. Né? E ela pegou e copiou o meu relatório. Só que eu já tinha mandado para o professor no e-mail 2 dias anterior à data que ele estabeleceu para entregar. Ou seja, ele já estava com o meu trabalho. Né? Quando essa aluna entregou o trabalho dela, ele viu que ela copiou o meu trabalho. Né? Então, o que é que aconteceu? Ela foi reprovada. Né? Então, isso acontece demais, gente, nas universidades. Muito cuidado. Plágio integral, copiar palavra por palavra, sem fazer alteração, uma obra ou um trecho dela, e não apresentar a fonte original do texto. Vão escrever algo? Coloque a fonte. Do jeito que eu faço aqui. Ó. Tá? Tudo que eu coloco aqui no slide, eu boto a fonte. E o certo é isso. Não fui eu que fiz isso. Eu digitei, mas eu pesquisei para colocar. Então, se eu pesquisei para colocar essa informação, está aqui a fonte. Paráfrase sem atribuir a fonte, parafrasear a maior parte das ideias de um texto, sem acrescentar conteúdo próprio, também é plágio. Por exemplo, os professores mediadores, quando vão apresentar uma aula, uma palestra, um seminário, até os professores mesmo, todos os professores, quando vão apresentar um seminário, um congresso, eles colocam textos, tá? Eles fazem o slide e colocam a fonte. Tá? A paráfrase é muito utilizada por estudantes. Geralmente, algumas poucas palavras do texto original são alteradas, na tentativa de dificultar a identificação pelo avaliador, mas a ideia do texto é preservada. Dados de pesquisa. Sem mencionar a fonte, é plágio, o autor deve apresentar dados de instituições, como IBGE, OMS, ou que foram apurados por outros pesquisadores e esquecê-los de mencionar no texto ou atribuir como próprios. Tá?
Uma prática bem comum e que muitas vezes fazemos sem perceber é colocar. Atualmente, 70 milhões de pessoas no mundo sofrem de doença X, né? Tem que colocar a fonte. Mosaico de plágios. Copiar trechos de diversas fontes, formando um mosaico, mas adequando pequenas frases ou palavras para disfarçar a cópia. Pegar, por exemplo, pequenos trechos, né, de monografias diversas de autores muito ou pouco conhecidos e uni-los como se fosse um conteúdo novo e seu. Não pode. O professor conhece na hora. Autoplágio, quando você mesmo toma emprestado seus próprios conteúdos que já foram apresentados em situações anteriores. Você pode, por exemplo, tê-lo apresentado no primeiro período da faculdade e agora o utiliza também no quinto, né? Ou aproveita trechos do TCC para a pós-graduação. Isso é bem comum entre os estudantes e eles sequer se dão conta de que estão cometendo plágio, mesmo sendo seu. É plágio, tá? Cópia de imagens, fotografias, gráficos, desenhos e outros conteúdos visuais. Você encontra uma tabela em um livro que simplifica bastante aquilo que você quer explicar. Então, escaneie a imagem colocando no seu trabalho. Isso o rapaz fez também. Pegou, escaneou a imagem do trabalho de outra faculdade e colocou como se fosse ele, o pesquisador, feita aquela imagem. É errado. Você precisa atribuir os créditos de conteúdos visuais ao qual você copiou. Muito comum em redações do Enem, que são fontes inexistentes. Nesse caso, a pessoa inventa uma citação e a atribui a uma fonte qualquer de influência na história ou em área social específica, por exemplo. Não sabe, não bota. Tá? Certo? Qual a implicação? O plágio traz problemas tanto para a instituição que publicou o trabalho plagiado, como para o pesquisador, né, que cometeu o ato. É preciso muito cuidado na hora de avaliar os trabalhos submetidos em seu evento. Escolher uma boa banca avaliadora que seja cuidadosa e que tenha experiência na área faz toda a diferença no assunto plágio, né? Esse professor que me convida sempre a participar das bancas, ele sabe, né? Ele já convida, ele já diz, eu vou botar a professora Iuna, e os alunos já ficam assim, eita, né? Por quê? Porque ele sabe que eu procuro. Quando eu pego o trabalho, eu leio, né? Eu vou lendo e já vou pesquisando para ver se não é plágio. Para a gente não perder tempo. Porque os professores sabem que quando a gente vai ler um trabalho final, né, vai participar de uma banca, tem pouco tempo, né? O professor que manda o trabalho para os outros professores, ele manda em pouco tempo. Então, a gente tem outras atividades. Então, quando eu sento, eu já vou logo pesquisando, né? E já digo logo, primeiro sinal de plágio, eu já entro em contato e já, ó, acabou, não vou ler mais, é plágio. Certo? Chame o aluno, vamos fazer uma reunião e vamos explicar toda a situação para ele. Se ele apresentar, ele vai ser reprovado, né? Beleza? Pessoal, prazer estar de volta com vocês, certo? E amanhã estaremos aqui, firmes e fortes. Grande abraço.